3. Agora eu espero ser mais 6 horas. Temos um compromisso e vocês também, eu não quero cansá-los, porque aí voltam. Andar 60 por hora, a gente agradece. Tá bom. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 18. 18 não, vamos já diretamente... 15, vamos. 1 de Coríntios. 15. 16. 16. 3, 15 e 16. que nem eu fui seu namorado. É 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 15 e 16. 3, Capítulo 3. 15 e 16. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17 também. É Anne teu nome? É. Anne, sim. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nosso corpo, então, é um lugar Santuário. santuário, sagrado. Sagrado. Aí entra, vocês devem ter ouvido que a Igreja Adventista é muito cuidadosa no que tange a parte de cuidar da alimentação, do beber, do comer. Por que razão? Baseado nisto. Num templo, ninguém joga lixo, não é? E isso aqui é um templo. Se eu fazer lixo, eu brinco com meus netinhos quando eu vou visitá-los. Tanto minha filha, nós em casa somos muito cuidadosos sempre com assunto de comida, alimento. Então, quando eu vou visitar, eu levo alguns bombons. E aí ensinamos para eles que tudo isso é porcariada. Então eles me perguntam, vai trazer porcariada ou não vai trazer? Por que os pecadinhos? Porque meu pai dizia, é bom, mas não é bom. Não sabemos, o chocolate é bom, mas não é bom. Não é? Então, a Bíblia ela é muito clara em nos apresentar qual os tipos de alimento que nós podemos comer. Vocês já chegaram a ver isso ou não chegaram a ver? Já viram? Por exemplo, as carnes, que são limpas, as que não, já chegaram a ver? Já viram? Então, nós não podemos, não é necessário que nós nos detemos ali. Ninguém é proibido de comer carne, mas se comer, deveria escolher. Tem animal que é limpo e animal que a Bíblia é muito clara em dizer que tal animal é limpo e tal animal é imundo. Por quê? Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia chega a dizer, se eu prejudicar esse templo, vou ler o verso 17 novamente. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se eu como ou me dedico a cuidar, ou seja, utilizar um alimento que eu sei que está me matando, e eu sigo utilizando, eu não posso ter a salvação, porque eu não cuidei desse santuário. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, Por que capítulo fala 15. Deus o destruirá? O que significa essa? Essa expressão é bem dura, não é? Deus destruirá. A Bíblia seria outro tema para nós analisarmos. A Bíblia fala que o pecado, em resumo, a Bíblia deixa entender que o pecado aparta o ser humano de Deus. Deus é fogo consumidor. Pecado é trevas. Vamos ler 2 ou 3 versos, já que você perguntou, então. Vamos lá, Hebreus, sim. Não é porque essa é uma forma, inclusive, de em hebraico você falar. E como, vamos supor, eu não quero que meu neto ou meu filho coma chocolate, porque está com um ataque do fígado. E ele insiste que quer comer. E eu digo, não, sim, não. Então, termino eu em português, tá tudo bem, come até você já não comer mais. Eu estou usando um imperativo. Mas esse imperativo não significa que eu estou mandando ele comer, senão estou dizendo, já que você insiste, come. Se mata você. Sim. Neste sentido, ele vai destruir, em grego, não significa que Deus vai destruir, senão que ele vai permitir, se ele continuar assim, que ele mesmo, A consequência, né? a consequência que ele mesmo morre. Mas o livre-arbítrio. Se soma do pastor, aqui no 1 Coríntios ainda, 3,
no 18, ele começa a sabedoria humana sem valor. Eu não quero que você mergulhe nisso, mas o senhor falou alguma coisa dessa sabedoria humana sem valor? É porque a sabedoria humana, os grandes cientistas creem em Deus. Já está. Tá bom. Salmos 14 diz: unece no seu coração, não existe Deus. Um grande cientista. A sabedoria do homem para Deus é trapo de imundícia. Sim. O melhor que a gente faz para Deus, sem Ele, Mas é engraçado, né? Ele só consegue, esses que não creem, eles só conseguem ter essas descobertas por intermédio dele. É verdade, E mas mesmo não assim não reconhece. acreditam nele. Não vem de Deus, porque toda a sabedoria vem de Deus, não é? 1 Coríntios 15 fala, desde o verso... Ele em Hebreus, pastor, em Hebreus não vai mais em Hebreus. Mas vamos a Hebreus, vamos 1 Coríntios primeiro. Tá? 1 Coríntios 15. 15 quanto? Desde o verso 37 em diante. Vamos lendo. E quem é que ia ler? Sim, por favor. Até o 45. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo quando lhe aprouve dar, e a cada das sementes o seu corpo apropriado. Sim. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Sim. Continua? Sim. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Sim, até o 42. Tá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Pode seguir um pouquinho mais ainda, irmã. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O nosso corpo agora é corruptível, é material, é pecador, morre, envelhece, mas quando na ressurreição vai ser um corpo o quê? Puro, incorruptível. Um corpo espiritual. Agora, Deus vai dar um corpo perfeito para o Ricardo se ele não soube cuidar aqui, ele esbanjou esse corpo que ele teve aqui nessa terra? Aquela ressuscitação. Novamente. Temos um tempo para purificar. Mas como o tempo para purificar? Não, eu acho que quando a gente ressuscita em um piscar de olhos, ressuscita incorruptível. Sim, mas irmã, isso que quer dizer. não. Irmã, se eu durante a minha vida tomei bebida alcoólica, comi carne de porco, fumei, rebentei meu corpo, será que Deus vai me dar um corpo eterno? Usei droga. Não, mas esse sentido é outra coisa. Você está desobedecendo completamente. Mas essa pergunta que eu fiz, foi essa pergunta que eu fiz. Então, nosso corpo é o templo de quê? Espírito Santo. Nós temos um período de prova aqui nessa terra. Claro. Deus, você gostaria de morar numa casa doente? Doença, cheia de doença, mofo. Não. O Espírito Santo sabe que se sente feliz de morar numa casa doente porque você promoveu a doença? São João capítulo 2 de João, verso 2, 3, e 3 de João também. Joãozinho agora. Vamos, só o 3, não precisa nem o 2. Terceiro João. Verso 2. Em primeira de João?
É terceiro. Terceiro, 2. Isso. Vamos esperar um pouquinho. Sim. 1 João, tem um capítulo, professor? Esse é o Verso capítulo. 2. Verso 2. Esperar ali o nosso ali, capítulo 19, né? Não, pode Posso ler? Pode tocar. Tá. Então diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, desejo sobre a prosperidade de todas as coisas que tenham o quê? Saúde. Deus quer que nós tenhamos o quê? Saúde. É interessante, tanto no grego como no hebraico, a palavra saúde e salvação é a mesma. Saúde e salvação é a mesma palavra, se utiliza para saúde e salvação. Por que você, quando espirra, você diz saúde a outra pessoa? Sabe por quê? Porque na Grécia, antigamente, quando a gente espirrava, diziam que a alma saía do corpo. Então, diziam saúde e salvação para que a alma entre de novo. Mas isso é Mas eu importante. entendo na Bíblia que a Em alma espanhol é Jesus. Sim. Aí, porque Eu não, tenho não, sabe, não, em espanhol, não. Sim, É, prefiro não, ficar Se dizem, Sim. Por isso que o americano fala agora, bless you. Não, é em espanhol. Na Espanha. Ah, tá. No Uruguai pode ser diferente. A Saúde. Argentina pode ser diferente. Saúde, igual do que Paraguai, Paraguai, saúde. os colombianos não. Os colombianos eram Jesus. Não, aqui no Brasil fala é próspero. em Venezuela, que diferente. Isso é algo cultural, né? Do local. Mas Mas- é interessante isso daí. Vem daí saúde. 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 Alma. Então, o objetivo, Deus quer que nós tenhamos o quê? Saúde. Saúde e salvação são sinônimos. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, e tanto no hebraico como no grego, os dois são sinônimos. Deus quer que nós tenhamos o quê? Saúde. É interessante, Deus quer que sejamos salvos ou não? Sim. Então, a mesma coisa. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, Êxodo 15, verso 26, quando o povo de Israel saiu do Egito, 15, 26, É bom que a gente vai já decorando onde que tá. Ah, já tinha visto Começo esse? e final. Ah, por isso. É bom que a gente vai decorando ali. Ah, é verdade. Vai abrindo Aprendendo várias já, vezes. no lugar, já claro, vai. vai. 15, 26. Disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quem sara nós é quem? Salmo 103, verso 2. 2 e 3. Salmo 102. Salmo 103, verso 2 e 3. 103. 103. Nós em português, eu falava para os alunos, a gente diz 3, mas onde está o I? O correto é 3, não é? 3. Então é 3. 103. Versículo 2 e 3. Agora tá bom. Mônica? Pode ler? Sim. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu pergunto, remédio cura? Não, É o elemento nas mãos de quem? De Deus. Quem cura é quem? É Deus. Médico cura alguém? Se médico curasse... Eu recebi aquela mensagem de Alexandre Magno que eu achei... Lembra que eu li para vocês em classe? Que até o Rodrigo pediu. Do Alexandre Magno, eu não sei se quanta verdade tem, o grande general Alexandre, quando morreu pediu que o corpo dele fosse transladado por um grupo de médicos, viram? Não é? Que dinheiro fosse colocado, as riquezas dele no caminho, e que ele ficasse com as mãos para o lado dele fora do caixão. E aí perguntaram por quê? Porque
que os médicos levassem para saber que os médicos não dão vida para ninguém. E não dão mesmo. Quem dá vida é quem? É Deus. Que o dinheiro fosse lançado, todo o tesouro dele no caminho, para dizer que não tem valor no momento da morte. E que as mãos ficariam lá de fora do caixão para dizer que chegou com mãos vazias e voltava com mãos vazias. E essa é a realidade do ser humano. Digo de quem foi, ele foi isso. Ele foi morreu muito novinho, não é? Não, mas eu digo, mas da história dele, ter essa atitude no momento da morte, Eu achei interessante me mandar, estou comentando, não é? é de um amadurecimento muito grande. Quem é que cura nossas doenças? Quem é que é? Deus cura. É interessante, o povo de Israel, e se vocês cuidarem dos meus mandamentos, há uma série, uma pessoa, claro, nós estamos no mundo, semana passada eu dormi, né? Eu estava sozinho em casa e veio um rapaz que eu tinha sido, primeiro no meu distrito, que eu trabalhei aqui no Brasil, ele foi me visitar. Aí na manhã seguinte vamos fazer o culto junto, que a gente faz cada dia a meditação da gente, e ele me contou, olha pastor, eu fui um médico que estava com um problema no meu olho, disseram que eu tenho aquele assunto do bicho do porco, como um meio, não é? Aí eu falei, disseram, você come porco? Eu digo, nunca comi. Então você come carne de gado? Não, também não. Então você come alface? Como? Eles, ela é abonada com esterco de porco, então pode ter sido ali que não lavaram bem e você... Então nós estamos num mundo que é difícil, mas uma pessoa que come uma carne, hoje em dia, por exemplo, tomemos a carne como exemplo, qualquer, é mais fácil que uma pessoa adquira um câncer sendo vegetariana ou uma pessoa que utiliza muito alimentos de origem animal? Quem é mais fácil? Uma pessoa que utiliza alimentos de origem animal, mas os saudáveis, ou aquela que utiliza o porco, come lagarto, essas carnes nobres? Mas eu quero crer que aquele que Deus disse, se Deus disse não, é porque ele sabe, não é? Evidentemente. E se sabe que essas carnes são mais insalubres. Então, eu sabendo que meu corpo é o templo do Espírito Santo, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o menos pior no mundo que eu estou. Ainda escolhendo o menos pior, você sofre. Mas eu vou escolher. Então, eu aprendi assim. Na minha vida, quando eu fazia a minha licenciatura em teologia na Argentina, meu tema de licenciatura, como é que chama? Trabalho de final do curso, TCC. A minha esposa estava esperando a nossa primeira filha, nós fizemos relação alimento, saúde e caráter. Os finos nervos do cérebro é o caminho onde o Espírito Santo trabalha. É onde ele produz as impressões. E eles têm relação com aquilo que eu como? Dá para ver. Você pega um bom almoço, pode ser saudável, e encha, não é? Sinta-se bem satisfeito. O que acontece depois? Não dá sono. Corrente sanguínea não vai para o estômago, deixa o cérebro. Então, o cérebro está ligado com o estômago ou não está? Então, aquilo que eu coloco aqui tem relação com Deus ou não tem? Então, eu cristão que ama Cristo e que ele fez tanto sacrifício por mim, é interessante, para começar o ministério dele, onde ele começou? Num deserto, 40 dias de quê? Onde é que começou o pecado de Adão? Comer? Onde é que estava Adão? No jardim. Onde é que estava Jesus? No deserto. Adão estava comendo todos os dias. Jesus estava quantos dias? 40. Para Adão, o diabo ofereceu fruto. Tem que ver com apetite? Ou não? Fruto não tem que ver com apetite? Tem. E para Jesus ofereceu pão. Qual foi a resposta de Jesus? Não do pão, mas sim da palavra. Se Adão tivesse dito assim, não do fruto, mas da palavra, teria pecado? Então, o que eu vou à palavra, e o que diz a palavra? Por exemplo, a bebida alcoólica. Vamos a Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Vamos ler primeiro 20, verso 1, depois lemos 22. 20, 21. 20, verso 21. Não, começa com o verso 1 também. Depois vamos ao 22. O Rodrigo, sim. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio.
A bebida forte. Uma pessoa dirige melhor ele estando sem álcool ou com bebida alcoólica? Acho que é umas perguntas meio para criança, não é? A Bíblia já dizia que ela não é saudável. Ela não faz bem para ela. Você sabe que uma pessoa... Meu pai morreu de cirrose hepática, nunca tomou um gole de bebida alcoólica. Mas você sabe que a bebida alcoólica, uma das consequências é uma cirrose hepática. Ela não, a mente de uma pessoa alcoólica, que está alcoolizada, ela funciona bem? Inclusive não tem controle. Não tem controle. O Espírito Santo pode trabalhar com uma pessoa. Então, eu creio que nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe, e eu imagino que todo mundo aqui quer ser cristão, ou quer meia boca só. Não. A Bíblia diz que é melhor ser frio ou... Vocês viram esse verso ou não viram? Não morro. Não morro, senão que Deus, o que faz com ele? Vomitar o meio da minha boca. Então, para mim, eu posso ser um cristão que ama Deus, guardo o dia, devolvo o dízimo, mas eu como qualquer coisa que faça mal? Agora, vocês vão dizer, mas e quem não come alguma coisa que não faça mal? Qual é o meu conselho e que eu venho lutando com isso? Vamos a Provérbios 4, verso 18. 4, 18. E tampouco eu peco por comer alguma coisa que se sabe, comprovou cientificamente que não faz bem, uma vez. Mas eu entendi dessa maneira. Capítulo 4, verso 18. É a Mônica? Não, é o Anderson. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da... Então, vocês viram o dia quando clareia? Esses dias eu tenho tomado tempo. Levanto às 5h30 e faço o meu culto. Eu faço com o celular e com a janela assim, bem aberta para ver o dia começar. Acho que é um dos elementos assim, muito importantes para problema de depressão. E como eu estou meio sozinho lá em casa, mais para baixo, eu vou ver o dia começar. Coisa mais linda, ele começa, não, primeiro está tudo escuro, de repente começam os primeiros raios. O cheiro de outro cheiro. Também, não é? E aí o dia vai raiando. Quando o dia é perfeito? Meio-dia, quando o sol está perpendicular à terra. Assim é a vereda daquele que quer servir a Deus. Que vocês e comigo. Vai não crescendo. Por exemplo, hoje eu fico sabendo que carne de porco, a Bíblia fala... Vocês já viram que a Bíblia fala sobre a carne de porco, não é? Ela fala de carne de peixes que são de couro, que nós não deveríamos comer. E hoje, interessante, a ciência confirma tudo depois que a Bíblia diz. Confirma que ela... Se eu amo a Deus, eu não vou começar a deixar isso. Daqui 3 meses eu fico sabendo que tomar 8 copos de água por dia é o ideal. O que eu vou fazer se eu quero que Deus more na minha vida? Eu vou tomar 8 copos de água. Eu fico sabendo que as bebidas, a Coca-Cola ou outras bebidas não são tão boas. Eu vou começar a evitar. Não. Esse que come Coca-Cola, quem salva nós é quem quer. Jesus. Mas por amor a Ele eu vou começar a evitar aquilo que me faz. A vereda do justo é como a luz de quê? Da aurora, vai brilhando. Hoje eu evito uma coisa, amanhã eu evito outra. Uma luta minha, as coisas doces. Que elas são, o Ricardo sabe que nas pecadinhas, não? São vários, mas nesse time. Correto, vamos. Aqueles bolos que a irmã Marlene dá são santos, não? Porque aquele nem a digestão se nota fazer, mas é uma luta que cada um de vocês deve ter uma luta nesse sentido, porque o apetite, onde é que o diabo venceu Adão? Foi no quê? No apetite. E Cristo passou 40 dias para demonstrar a angústia que ele sofreu ali para dizer, o apetite é o problema. E vocês sabem que antes da segunda vinda de Jesus não vão comprar nem vender, porque vai ser a história do apetite, é outro tema que nós podemos ver na Bíblia, não é? Então, não é coisa simples. Não é coisa simples. Eu tenho orado muito por meu apetite. Eu tenho orado muito por ele. E, claro, eu já cresci bastante. Minhas filhas, independente disso, a minha filha mais nova está com câncer. Isso que ela era muito cuidadosa. O lar dela era muito cuidadoso. Por quê? Nós não entendemos. Hoje, meio-dia, eu falava com ela. Estava no hospital, junto com a minha esposa, o culto elas fizeram no hospital, as duas juntas. E elas estavam comentando no culto delas, por quê? Porque aparentemente o nome de Deus é desonrado, porque ela vinha cuidando todo o tempo e agora ela adquiriu um câncer. Não há explicação. Tem bebês já nascendo com as células de câncer, não é? Hereditário também, um montão de fatores. Mas
quando eu estive fazendo a minha parte, eu não me sinto mais cômodo para pedir para Deus para me curar? Não, sem dúvida. Você tem crédito? Correto. Porque, claro, Deus pode curar também se eu não estive fazendo, Ele perdoa e cura. Porém, eu acredito que me sinto mais... Eu sabendo e assim, como se diz, abertamente fazer aquilo, depois que eu conheci, quando eu conheço a verdade, a Bíblia diz que aí não há sacrifício pelo pecado quando eu conheço. Querem ver Hebreus capítulo? Mas é claro o que você está dizendo, se a gente tem uma situação, uma circunstância atual. Os médicos que operaram, se Deus quiser, o futuro nosso presidente, ele disse que se fosse uma pessoa, que ele teve uma vida atlética no Exército, ele se tornou oficial paraquedista. E essa vida atlética que ele teve o ajudou muito naquele momento. Ou seja, ele não era um cara que dormia tarde, ele vivia para a família, apesar de ele ter casado várias vezes, todas as vezes que ele casou, ele estava casado. Né? Ele não bebia, não comia nada em excesso, era um homem que praticava atividade física. Então, todo esse contexto o ajudou na hora da cirurgia. O que Deus espera que a gente faça a nossa parte. Correto. O médico falou para minha filha, se tu não tivesse uma dieta vegetariana crudívera, o sofrimento teu nas quimioterapias, tem gente que vomita, gente que não é, ela passou bem. Então, há efeitos positivos, de todas as maneiras, há efeitos positivos. Há efeitos positivos. Porque o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Agora, se eu voluntariamente, olha o que diz o capítulo 10, verso 26 de Hebreus, e depois o 30, 31. 10. 26. 26. Do licença, não é? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, se eu, claro, abertamente contradigo aquilo que Deus está dizendo, é um assunto sério. O 30 e 31, licença. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Filho. Aí vem o aspecto da seriedade de Deus. Então, esse Espírito Santo de Deus, ele mora em nós não devemos... É uma das coisas mais sérias, porque a Bíblia fala que o pecado contra o pai é perdoado, o pecado contra o filho, mas não é pecado contra quem? O Espírito Santo. O que acontece uma mente que se alimenta... Porque não é só alimentar, o alimento, o apetite é o mais difícil, mas não dorme corretamente. O irmão Ricardo acaba de mencionar, o exercício é cuidado do meu templo ou não é? Cuidado, se confirmou que o exercício físico faz muito bem. Tomar água é cuidar do meu corpo, é dormir cedo, é cuidar do meu... Como? Temperança. Não é? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, baseado nisto, a Igreja Adventista premia muito pelo aspecto do cuidado da saúde. Tá? As instruções de tudo aquilo que faz mal para o meu corpo. A Bíblia não diz não fumar, mas no momento que eu saiba que fumar faz mal, o que eu vou fazer? Parar, vou evitar. Senão, eu vou adquirir um câncer, eu vou sofrer as consequências minhas. Deus pode me perdoar? Claro que Ele me perdoa, mas eu vou sofrer as consequências. Tá? O meu corpo vai estar debilitado. A maneira que o Espírito Santo fala comigo não é da mesma maneira. Uma pessoa que cuida bem do corpo dele, a ilustração seria mais ou menos assim. Quando eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu estou num rádio. Quando está no dial, você ouve a voz clarinha, tá? Limpa. Mas quando eu não cuido bem da minha saúde, eu também estou ouvindo. Mas aquele chiado, aquela voz não me fala de uma maneira tão clara. Então, no momento que nós sabemos isso, eu queria deixar um apelo para todos nós que estamos aqui. De agora em diante, começar um processo. A vereda do justo é como a luz de quê? Da aurora. Eu vou começar a cuidar do meu corpo. Então, esse cuidado do corpo pode ser... Eu vou decidir... Cada um de nós tem uma situação.
Alguém pode dizer, minha luta é dormir cedo. Eu vou começar nisso. Outros, não, minha luta não é dormir cedo. Minha luta é bebida alcoólica. Mas eu vou orar, ore a Deus. Deus vai dar força. Outro diz, não, minha luta não é comer uma carne que a Bíblia é uma carne de um peixe que é imunda. Não é? Eu vou clamar a Deus. O meu caso é gostar de coisas doces. O Senhor me dá força, me dá força. E não é? E interessante, quando a gente passa muito tempo sem comer, quando come, o doce faz que ele é mais saboroso que as papilas gustativas, não é? Nossa, desfrutei muito lá do... eu sei que tem um pouquinho de açúcar no bolo que a irmã me deu. A gente desfrutou, lá na casa de vocês, aquele dia, eu digo, não quero, eu pago para não começar, começa, eu pago para não parar. Como é que Agora, o pai falava? Meu pai falava, não, pago para não começar, mas quando começa, pago para não parar. Não? Então, não cada um de nós tem uma luta. Ninguém aqui pode dizer, fulano é melhor do que Beltrano. Ninguém. Nós estamos na caminhada. A vereda do justo é como o quê? A luz da aurora. De repente, eu não sei se você desse o testemunho, eu estou dando meu testemunho, que o meu é o problema das coisas doces. Eu tomo água, eu trato de dormir cedo, uma luta muito grande, mas trato de dormir. É uma luta, é bem difícil. Se confirmou que para a saúde é uma bênção. A temperança, é o assunto da temperança. Exercício físico. Não é coisa simples para fazer. Nós estamos num mundo moderno que não tem tempo para fazer. Mas é uma luta, chega aquela hora, vou fazer, vou cuidar. Os jovens vão lá para a academia para ficar bonito. Eu não, é por causa da minha saúde. Vocês vão lá, o Rodrigo para ficar bonito, né? Já te entregou. Agora... E a pecado fica bonito? Não, faz Deus um banho, quer... Gabriel, faz um banho. Não há pecado nisso. Eu estou falando que ele é meu companheiro lá de academia, a gente se vê lá. Mas é para cuidar, eu sei que no final também é para cuidar do corpo. Cada um tem uma luta diferente, mas todos nós, Deus quer que nós tenhamos saúde? Quer. Deus não quer morar num corpo doente. Deus quer que nós tenhamos uma mente bem clara para ouvir a voz dele. A gente não ouve. Deixa eu contar uma historinha para vocês essa semana. Eu dou grego. Tanto grego como hebraico, também dei hebraico no semestre passado para os meninos. Para mandar uma lição em hebraico, em forma geral, tem que fazer em PDF, porque ela desconfigura tudo. O Espírito Santo fala com a gente ou não fala? Eu ouço muitas vezes ele falando comigo. Eu mandei para a secretária 48 cópias do resumo do verbo em grego. Na meia-tarde, me manda um aluno que é meu ajudante de grego, assim, pastor, manda em PDF, me manda a lição em PDF, porque ela se desconfigura. E aquilo era uma mensagem dizendo, Paulo manda em PDF para imprimir. Mas eu não ouvi. Deus estava me dando uma mensagem através do aluno, dizendo, manda em PDF. Ele não estava dizendo para mim mandar para imprimir, ele estava dizendo, manda para mim em PDF. Na manhã seguinte eu me dei conta, mas a secretária é tão responsável, é eficientíssima. Ela tinha feito tudo, desconfigurou tudo, não se aproveitou. Dava umas 5 páginas, por 40 alunos, 200 páginas se perdeu ali. Eu não ouvi, Deus fala através de um aluno ou não fala? Deus falou através de uma mula. Lembra um balão que ele falou através de uma mula? Fala, a todos nós utiliza. Mas às vezes a gente não está em sintonia e não consegue detectar a voz de Deus falando. Eu era departamental, inclusive da área de saúde. Um dia eu estava em Apucarana. Aqui é Apucarana, ali, no hotel. E eu tinha por sair no finalzinho da tarde fazer minha caminhada, de noite eu ia pregar na igreja. Quando eu saí, Paulo, fecha a janela porque... mas o sol está claro como... E eu saí para caminhar, era longe onde eu ia caminhar. Quando eu comecei a caminhar, viu essa chuva de verão? E Deus tinha me falado que eu fechasse a janela. Mal molhou tudo meu colchão, mal e tudo. Deus tinha me dito, mas eu não ouvi. Deus fala, preste atenção como Deus fala com vocês. Que nem sintonia de rádio. Não estava bem sintonizado. Então, a importância, e vocês vão ver que ele não fala. Ele fala com o Paulo, que sabe de Bíblia. O diabo sabe mais de Bíblia comigo que eu. Mas Deus não vai falar com ele, ele fala com todos vocês que têm o Espírito Santo de Deus. Então, se vocês querem ter uma porção maior dele, quanto mais cuidem a mente, mais ele vai falar com vocês e comigo também. Então, querem ter esse relacionamento, querem ser bem amigo dele, comecem a cuidar. Agora, não fanatismo, não fanatismo. Eu não como isso, eu não como aquilo. Eu sou... Não. Quem nos santifica é quem? Jesus. Através da obra de quem? O Espírito Santo. Então, eu vou cuidar para que ele
esse processo de santificação venha a ocorrer. Então, hoje eu vou cuidar uma coisa, amanhã eu vou cuidar outra, não é? E ele vai me iluminando coisas que eu tenho para cuidar. Não sou eu que ilumino vocês, é o Espírito Santo de Deus. Tem que dar o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, cada um sabe o primeiro passo que gostaria de dar. E eu tenho certeza que os meninos também. Eu também tenho minhas lutas. Tenho as minhas lutas, não? Constantemente tenho minhas lutas. E o apetite é uma das mais difíceis, não é? Das mais difíceis. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Entenderam o tema? Deu para entender? Eu vejo que, pastor, tem duas coisas que, sendo que a primeira para mim a maioria de nós temos uma grande dificuldade, que é entender, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande, hoje, graças a Deus, agradeço a Deus de não ter mais o entendimento da Santíssima Trindade. Sim. Certo? Evidentemente que à medida que você vai lendo a Bíblia cada vez mais, isso vai te clareando cada vez mais, né? É uma luz. A Bíblia é uma luz. Sim, sim. A Bíblia é uma luz. Agora, outra coisa que eu vejo, que eu tinha e não tenho tanto, é exemplos, não essa carne imunda. A maioria das pessoas, quando estão lendo a Bíblia, ela vai olhar assim, imundo. Nossa, como pode ser algo criado por Deus, pode ser imundo? Né? Então, há uma reflexão e comparação de algo que é posicionado para um entendimento para algo que é colocado no dia a dia. Porque a gente tem a questão da imundície com a sujeira, com um carro sujo, uma roupa suja, e não é isso. Né? O entendimento ali da carne imunda é que ela não é limpa para não comer. é apropriada. Para comer. Porque tinha uma função. Ele tinha uma função. O corvo tem uma função, o porco tem uma função, o gato tem uma função. Foram criados por Deus com esse objetivo, não para o alimento do ser humano. A ponto que em Levíticos 11 vai mostrando os pássaros que são para a gente comer, os animais que o ser humano deveria comer, os peixes. Então, no capítulo 11 de Levíticos, nós temos tudo ali assim para dizer. E é interessante no Levíticos, vamos ver um verso mais, lembrando agora, não é Levíticos, não, é Atos, capítulo 9. 9. Pastor, mas então 10. os chineses então estão perdidos. É triste, não é? Agora, quem aceitou Porque lá Jesus eles deveria... já nascem comendo barato, esse nome de... Por exemplo, para os chineses, eu vi uma reportagem, sim, cachorro come, Isso depende cobra. do conhecimento de cada um. Evolução de cada povo. Eles não têm esse conhecimento. Agora, nós aqui estamos tendo, não é? Nós estamos tendo. O conhecimento que você tem. Olha ali, antes de ler Atos. Não é uma situação que você está, por uma questão de sobrevivência, Claro, você está perdido e você tem que dispor daquele animal, né, para você se alimentar. Eu entendo que o que a Bíblia diz é você no teu cotidiano, é no teu dia a dia. Sim. Né? Se a pessoa não tem... Agora, numa questão, você está numa selva, você está precisando se alimentar, acontece alguma situação que você tem que não, sobreviver. sem dúvida. Deus é amor, não é? Mas eles, se tiver o conhecimento e seguir praticando, é diferente. Compreendeu? Atos capítulo 10. Verso. O 9 e o 10, mas por razão de que começou o 9. Só o 10, porque o 9 já vem preparando para o assunto. Desde o verso 5 em diante. 10, 5 em diante. Vamos ver. Era você, Gabriel? Sim, pode ler? Agora envia mensageiros a Jó e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jó. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Muitas pessoas pegam esse verso da Bíblia e dizem agora, Deus purificou, a morte de Cristo purificou todos os animais imundos. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Pedro? Olha o capítulo, verso 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Siga lendo, por favor. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora lê, por favor, verso 26 a 28. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. O que Deus estava querendo mostrar para Pedro ali? Nunca comi alguma coisa comum ou imunda. Nenhum homem é comum ou imundo. Os judeus consideravam os gentios como comuns e imundos. E aí Pedro foi chamado para a casa de Cornélio, chegou lá, não se animava, tinha medo de pregar para aqueles que eram imundos, comuns, e Deus deu uma visão a ele para tirar da cabeça dele que aquela pessoa era comum ou era imunda. Hoje nós todos aqui somos gentios, não somos judeus, para eles nós seríamos comum ou imundo. Então, Deus, quando Jesus veio a essa terra, não foi para limpar animais, tratar que os animais ficassem limpos. O porco, não é o lagarto, o rato, ficassem. Não, ele veio para dizer que ele tomava todos os seres humanos iguais. E tem outro verso mais, quem sabe seria bom mencionar, porque é um outro verso que traz problema, é Mateus capítulo 15. O verso... Diante. 15. Pastor, acho que, Sim. acho que essa é a passagem que eu comentei. Ah, não, foi o pastor Natal. Que eu tive uma breve discussão com uma colega da minha sala, que ela falou que pode comer animais que são imundos, porque nessa passagem da Bíblia está falando que Jesus... que vai falar? Sim. Nem você vai lá, então, por favor, filha. Desde o verso 1. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E ainda: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: oferta ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com os seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoraram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são cegos guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura.
Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A grande realidade é que muitas pessoas dizem que o que entra pela boca não contamina. O que contamina o homem é o que sai o quê? Pela boca. Agora, quando pegar essa passagem, nota qual é o problema dessa passagem. O verso 2 diz, 1 e 2. Então cercaram a Jesus certos escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que teus discípulos quebrantam a tradição dos anciãos, comem sem lavar o quê? As mãos. O problema aqui era o quê? Comer sem lavar o quê? As mãos. Como é que termina o verso 20? Essas coisas corrompem os indivíduos para o comer sem lavar as mãos, não o tornam impuro. Então, o problema é muito mais falar mal de mim que vocês estão falando do que comer sem lavar as mãos. Evidentemente, lavar as mãos pode contaminar? Pode. Mas quando eu... Nós estávamos falando das 7 vezes que tinha... Ah, sim, era a tradição deles. E Jesus deu umas pauladas aqui neles, porque eles, quando eu dizia corban, eles não é? Provocando Jesus, dizendo, eles queriam conseguir um problema em Jesus. Diziam, tu é tão santo, mas teu discípulo come sem lavar as mãos. Era uma tradição dos anciãos, lavaram 7 vezes as mãos. Eram as chamadas abluções deles. Lavavam. E os discípulos, ritual. Os discípulos não lavavam. Eles diziam, vocês estão quebrando a tradição dos anciãos. Jesus disse, mas vocês quebram o mandamento de Deus. Porque o mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. E eles deixavam o pai e a mãe morrer, porque diziam assim, eu sei que eu vou consagrar para Jesus. E não davam de comida para o pai e a mãe morriam à fome, porque eles iam consagrar para Deus, para Jesus, para Deus. Vocês estão quebrando. Vocês estão... Agora, o que contamina vocês é falar mal de mim, é estar muito falando mal de mim, pensando mal de mim, no coração vem todo o pecado. Não é comer sem lavar as mãos. Então, claro, aqui vamos a um exemplo, para entendermos. O Eduardo, conheci ele hoje. O que é mais pecado da minha parte? O Eduardo comer uma carne que nós consideramos que não é limpa para comer, ou eu falar mal do Eduardo? Eu falar mal do Eduardo. Deu para entender ou não? É muito mais pecado diante de Deus, porque comer uma vez uma carne imunda, o que acontece? Vai para a letrina e vai embora. Não é? Vai embora. Mas eu que estou falando mal, toda palavra eu teria que dar conta, um dia eu não teria que dar conta. Cada palavra minha eu teria que dar conta no dia do juízo. Então, o que entra pela boca é menos complicado que o que sai do quê? Da boca. Agora, é evidentemente que aquilo, se eu comer intemperantemente, eu vou falar também com intemperança. Não é? Se eu não cuidar da temperança, eu também vou atuar dessa maneira. Eu entendo que isso que você acabou de falar converge para quando o diabo foi tentar Jesus, falar, não é só para aquele momento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Né? Não é só para aquele momento que serve. Quando Deus também diz isso, serve para isso aqui agora. Que a minha palavra, certo? Que eu vou dizer, ela é mais importante do que propriamente até o que eu vou comer. Exatamente. O livro de Filipenses que saem palavras agradáveis, para dar força. Ricardo, Eduardo, tu tem problema com isso? Olha, eu vou orar por ti. Aí seria edificante. Acusar o trabalho de quem queria acusar? Satanás. Que estavam fazendo os judeus, acusando. Então, mais pecado é o quê? Acusar do que comer sem lavar as mãos ou comer alguma coisa que não seja. O verso que era meu, né, falava assim que o que contamina não é o que entra como contaminado, é o que sai. O que sai da boca. Correto. O exemplo que eu dei aqui. Não é? Com isso, eu acho que terminamos. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer. A semana que vem, então, não temos irmã Marlene. A semana que vem, eu viajo para São Paulo na quarta e volto no domingo. Sim. Então, na sequência, então daqui a 15 dias, tua agenda está disponível. Eu estou preocupado se eu não iria para São Paulo no outro. Então, veja lá, então. E nós avisamos, então, tem uma maneira de comunicar. Isso. Sim. Aí vai depender, porque no outro sábado eu vou estar. Esse eu estou em São Paulo, que é aniversário da minha filha. Ah, tá, tem razão. De repente... O próximo é dia 29. Eu vou ver se de repente adianto. No dia 1º. O outro vai ser 6. 6, véspera da eleição. 6. É o sábado 6? Dia 6, no sábado. Era esse que eu estava pensando ir. Mas eu posso ver, irmã Marlene, ver se eu consigo ajustar isso. Você me avisa que daí eu aviso da eleição mesmo. Perfeito. Se você definir, me avisa que eu faço. Perfeito. Pastor, eu posso fazer uma pergunta que vai ficar a resposta
ou o estudo, eu falei com ele, concreto. Sim. Numa passagem que a gente leu que uma coisa é o corpo natural, físico, e outra coisa o corpo espiritual. Sim. Eu já tive algumas discussões sobre esse verso, porque as pessoas consideram que o corpo espiritual com a qual a gente vai ser o espírito que é espiritual e não é o corpo corporal. Então, gostaria de fazer um pouquinho um estudo sobre o corpo com o qual a gente vai ressuscitar. Porque muitos têm essa confusão. Que inclusive pensam, quando a gente pergunta como que você pensa que o paraíso é uma coisa que não tem chão. Isso é uma concepção grega, não é do mundo das ideias, não é filosofia grega. Mas nós estudamos a próxima vez. Esse é um tema interessante, não sei se elas também vão, mas que tem muita dúvida sobre isso. Perfeito.